Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bom estarmos juntos mais uma vez na nossa classe de discípulos, da nossa escola de discípulos, e nós estamos estudando as cartas de Pedro, e hoje nós vamos entrar no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. E eu quero desafiar você a participar conosco, a estar abrindo a sua Bíblia, estudando, meditando, porque tudo isso vai trazer um grande crescimento para a sua vida. Amém? Antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você, como sempre fazemos aqui, apresentamos a nossa vida, apresentamos a palavra, buscamos da parte do Senhor o Espírito de Deus nos dando discernimento, sabedoria e capacitação. Então quero convidar você a orar comigo, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa hora, pela oportunidade de estudarmos, pela oportunidade de buscarmos a Tua face, pela oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Toma-nos em Tuas mãos, capacita cada um, Senhor, que estiver assistindo este vídeo, para que a Tua palavra entre neste coração, a Tua palavra derrube as barreiras, os impedimentos, e todos nós possamos crescer e avançar. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. Capítulo 4, a primeira carta, nos diz assim: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, então está falando, né, do ministério de Jesus aqui na terra, o tempo que Jesus andou aqui, e o propósito de Jesus ter vindo aqui foi justamente para que ele cumprisse como homem, ele cumprisse a lei, ele pagasse o preço, né, com a sua vida, que é o seu sacrifício, se dando, tá, para morrer em nosso lugar. Então Cristo padeceu na carne, porque ele estava na carne e pela carne ele precisava padecer. Não confunda isso quando Paulo fala sobre as obras da carne. Jesus não estava na carne no sentido de estar andando segundo a concupiscência da carne. Jesus sempre procurou andar segundo a vontade de Deus. Aliás, não sei, talvez não sei na sua Bíblia, mas em muitas Bíblias, nesse capítulo 4, há um título, né? Que diz assim, na minha está dizendo assim, a vida segundo a vontade de Deus. E nada mais é do que isso que Paulo vai tratar aqui no capítulo 4. Na verdade, ele já vem tratando disso desde o começo da sua carta. Mas aqui, ele... Desculpa, viu, irmãos? Essa tossinha me persegue ainda. E eu peço perdão para vocês aí, porque tem horas que eu estou falando e não é gostoso, né? Você está assistindo e essa tosse vem, ela é bem desconfortável. Não só para mim, é óbvio que eu estou tossindo, mas às vezes para você que está assistindo. Bom, e ele fala assim, Cristo padeceu por nós na carne, e ele vai dizer assim, armai-vos também vós deste pensamento. Ou seja, Cristo padeceu, Cristo morreu. O próprio apóstolo Paulo fala que a minha identificação com Cristo, ela me leva ao quê? Ela me leva a entender que se eu estou em Cristo, eu também morri. Mas eu tenho que ser simplesmente que Cristo padeceu por nós. Como homem, esteve aqui perfeitamente como homem, 100% homem, vivendo, estando debaixo de todas as aflições debaixo do sol, né? E ele passou por tudo isso, e a palavra de Deus fala isso, que Cristo foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então ele fala, olha, armai-vos, ou seja, vista-se disso, tá? Esteja com isso sempre em pauta, sempre em mente, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ele não está falando de Cristo agora, ele está dizendo de nós. Tá? Se nós padecemos na carne, que é a nossa identificação com Cristo, já cessou o pecado. Primeiro porque Cristo, quando morre, tá? Ele nos dá em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, ele vai falar assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tá? Ou seja, já cessou do pecado, há uma nova natureza, nós somos uma nova criatura. Então nós não vivemos mais segundo aquilo que nós vivíamos antes, né, segundo as obras do primeiro Adão.
Nós vivemos agora segundo as obras do segundo Adão. Nós temos que ter isso em mente. Cristo veio, manifestou-se, morreu para conquistar isso, para nos dar condições de viver assim. Então, aquele que padeceu do pecado, que padeceu na carne, já cessou do pecado. Então, se eu entendo que o sacrifício de Cristo, ele foi por mim, então agora há uma nova vida em mim. Então, quando fala já cessou do pecado, não está dizendo, irmãos, que nós não podemos vir a pecar, tá? Mas vai dizer que agora nós não vivemos mais na prática do pecado, porque antes de Cristo nós vivíamos na prática do pecado. Ele vai tratar um pouco mais disso aqui na frente. Mas resumindo, né, trazendo esse ponto agora, isso antes nós vivíamos na prática do pecado. Como pecadores, nós pecávamos. Agora não, cessou o pecado. Ou seja, cessou uma vida onde eu estou vivendo para mim, vivendo segundo meus desejos, minhas vontades, as minhas aspirações. Agora eu vivo para Cristo. Então, não faz sentido, se eu sou de Cristo e tenho uma nova natureza, recebi uma nova vida, eu viver pecando. O pecado precisa ser Eu gosto de usar o exemplo que eu ouvi logo que eu me converti, nos meus primeiros anos de caminhada com o Senhor, e dentro da igreja, eu vi muito isso, essa questão de igual tropeçar, né? Todos nós podemos tropeçar? Podemos tropeçar. É gostoso tropeçar? Não é gostoso tropeçar. Às vezes nós tomamos um tombo, ralamos a mão, o joelho, nos machucamos, às vezes até um pouco mais grave. Mas nós vivemos tropeçando? Não. Então, na verdade, hoje nós não vivemos mais pecando. Mas podemos em algum momento errar, tropeçar, pecar? Sim. Mas isso não é mais a prática da nossa vida. A prática agora é estarmos sem tropeçar, sem praticar o pecado, ainda que possamos em algum momento tropeçar, cair e pecar, ok? E aí ele vai dizer assim, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, então no tempo que vos resta na carne, tá? Então ao mesmo tempo que ele fala que morremos na carne, padecemos na carne, ainda vivemos na carne, ou seja, não vivemos na prática do pecado, nas obras da carne, mas ele se refere a todos os dias que ainda temos de vida pela frente. Então podemos viver mais um ano, mais 10 anos, mais 20 anos, 50 anos, eu não sei. Mas seja a partir de Cristo, a partir de que você está em Cristo, ele está dizendo, o tempo que vos resta, tá? Na carne, não vivais mais segundo as concupiscências. Eu já falei isso, concupiscência é desejo. É o desejo da nossa natureza carnal, tá? Então é um desejo ardente que nós temos, tá? Então ele fala, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Ele está falando assim, não viva mais segundo as práticas, os desejos que o homem, qualquer homem, um homem caído, porque aquele que está em Cristo agora passa a aspirar, né? A ter como aspiração, ter como desejo outras coisas, porque o próprio Espírito Santo produz isso em nós. Nós começamos a aspirar, né, a ter uma aspiração por outras coisas, por coisas que nós não tínhamos antes. Então ele fala, olha, esse tempo que nos resta, não viva mais segundo as concupiscências dos homens. Não viva mais segundo os desejos que os homens têm, mas segundo a vontade de Deus. Então agora existe a vontade de Deus. Lembra que quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, se não me engano está em Mateus capítulo 6, assim, mestre, ensina-nos a orar. E o que Jesus disse? Jesus disse, olha, quando vocês orarem, e dentro daquela oração modelo que Jesus faz, Jesus diz exatamente isso, que seja feito a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, Jesus também deu um exemplo tremendo sobre isso. Jesus estava aqui plenamente como homem, e quando ele está no jardim do Getsemane, ali, toda a sua carne sentida a angústia de quem sabe que daqui a pouco vai ser preso e vai ser levado à morte, e vai sofrer e ser levado à morte. Jesus ali, com toda aquela agonia, o peso do pecado sobre si, transpirando sangue,
ele vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Que o desejo dele, aquilo, né, fazia sofrer, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele pede, mas ele tem consciência de buscar a vontade de Deus, mesmo quando tudo que a sua vontade é ou fala é escapar. E aí é uma grande coisa que nós aprendemos com Jesus. Quantas vezes nós temos a nossa vontade? Nossa vontade é abrir a mão, é largar, nossa vontade é chutar o pau da barraca, nossa vontade é gritar, xingar. Nossa vontade são muitas coisas que são a nossa vontade. Assim como Jesus tinha uma vontade ali. Mas ele fala, ele mesmo tendo a sua vontade, ele fala: Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu aprendo, obviamente, que a minha vontade, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus, mas eu aprendo também que eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus, e eu preciso desejar a vontade de Deus acima da minha vontade. Se a minha vontade for a vontade de Deus, e não o contrário, né, que às vezes nós queremos que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Mas se a minha vontade for a vontade de Deus, com certeza, né, aquilo que talvez eu não sei vai acontecer. Mas acima de tudo, eu preciso querer a vontade de Deus, mesmo sabendo que pode ser que aquilo que eu quero não aconteça, mas sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então eu tenho que receber isso pela fé e ter a capacidade de acreditar que ao buscar a vontade de Deus, ela será melhor, suficiente para mim, satisfatória para mim, plena para mim, em relação à vontade que eu abri mão, que era a minha vontade. Ok? Bom, e aí ele fala assim: pois é bastante que no tempo passado, ele está falando sobre a vida antes de Cristo, tenhas cumprido a vontade dos gentios. E aí ele faz essa divisão, né? Não que aqui ele esteja defendendo, porque essa expressão gentios ela era muito usada pelos judeus, e não que aqui ele está preocupado, né, em criar um conceito judaico. Mas ele está, na verdade, trabalhando assim, olha, porque os judeus faziam isso, quem não é judeu era gentio. E aqui ele vai trazer isso, mas não no sentido de fazer acepção das pessoas, mas no sentido de dizer assim, olha, quem não está em Cristo é um gentio. Ele faz isso para separar todos aqueles que não creem, que nós chamamos hoje, nós não chamamos as pessoas de gentílicas, né? Mas nós chamamos as pessoas de incrédulas, né? Pessoas que não conhecem o Senhor. Então ele vai dizer assim, ele vai colocar assim: pois é bastante que no tempo passado, ou seja, pois já é mais do que completo. Tudo aquilo que vocês viveram no tempo passado, vocês fizeram, ou seja, antes de Cristo, vocês cumpriram a vontade daqueles que não conheciam a Deus, assim como vocês não conheciam. Aí ele fala aqui, no verso 3 ainda, andando em dissoluções, em concupiscências, em borrachices, em glutonarias, em bebedices e abomináveis idolatrias. Ou seja, ele está falando de várias coisas, da idolatria do comer, do beber, né, do amar, né, de colocar outras coisas no lugar de Deus e achar que essas coisas, de fato, elas que iriam suprir a minha sede, a minha fome, a minha ânsia, o meu valor. E verso 4 ele fala: e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, e blasfemam de vós. Aí ele fala assim: olha, antes vocês faziam como gentios, vocês praticavam tudo o que eles praticam, e eles acham estranho. Ou seja, porque a ideia do texto é que agora eu vivo a vontade de Deus, e ao viver a vontade de Deus, eu entendo que no passado eu fazia essas coisas, agora eu não faço mais essas coisas. E é óbvio que as pessoas que fazem essas coisas, ele falou, essas pessoas vão achar estranho. Por que vocês não fazem? Como assim? É tão bom, é tão gostoso, é tão satisfatório. Eu estou fazendo aquilo que é o meu desejo, né? Como nós aprendemos, vemos na nossa sociedade. Eu estou procurando ser feliz, eu faço aquilo que me faz feliz. E aí nós vamos descobrir o quê? Que o nosso caminho ele é diferente.
Não é que nosso caminho não tem felicidade, mas a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa completude, ela se dá no Senhor. É através do Senhor. E não através das coisas que nós buscamos, que nós fazemos, que nós trazemos para nós. Ok? Ele fala, as pessoas vão achar estranho. Sim. Porque as pessoas estão bebendo de uma fonte que nós não bebemos, e nós agora estamos bebendo de uma fonte e não bebemos mais dessa fonte que as pessoas estão bebendo. Então ele fala, e acho estranho, por quê? Porque as pessoas, ele diz aqui, as pessoas vivem no desenfriamento. Desenfriamento, irmãos, é igual o frear de um carro, né? Ou seja, as pessoas estão desenfreadas, elas não têm freio. E elas vão, um desejo atrás de outro desejo, uma coisa atrás da outra, elas vão consumindo, elas vão buscando, elas vão desfrutando, elas vão fazendo tudo isso na ânsia da satisfação, na ânsia de ter a paz, na ânsia de se preencherem. Então ele fala um desenfriamento, né? de dissolução, ou seja, daquilo que cada vez mais me leva a um abismo cada vez maior. Do pecado na minha vida. E ele fala, e essas pessoas, ele termina o verso 4 dizendo, elas blasfemam de vós. Gente estranha, gente esquisita, gente de tudo quanto é nome, de xingamento. Às vezes as pessoas vão falar. Mas aí ele fala, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, as pessoas vão viver assim, se elas morrerem assim, elas vão dar conta de tudo isso, dar conta da vida que viveram, das blasfemas que falaram. E ele fala, pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então aquilo que ele fala no capítulo 3. Lembrando que esse pregar aqui do evangelho, eu já expliquei na aula passada, que é testemunho. O testemunho da vitória de Cristo. Por quê? Porque no dia que essas pessoas incrédulas estarão diante do Senhor, o testemunho do Senhor estará lá para condená-las por causa da sua incredulidade. Então, ou seja, é como se, tendo a nossa vida como luz, como sal, né, a nossa vida pregando desculpa, irmão, deu uma coceira no pescoço aqui, ponto. É como essas pessoas não vão poder esconder, por quê? Porque elas terão a nossa vida como testemunho. E elas blasfemaram. E quando elas blasfemaram contra a nossa vida, elas não blasfemaram contra nós. Elas blasfemaram contra o Senhor na nossa vida. Elas blasfemaram contra a vontade de Deus. Elas blasfemaram sobre os mandamentos de Deus. Elas blasfemaram sobre a verdade de Deus. Então elas vão dar conta disso. Porque um dia elas estarão, né? Um dia elas estarão diante daquele que julga os vivos e os mortos. Então, o evangelho foi pregado até os mortos, ou seja, assim como aqueles que não creram ouviram de Cristo o testemunho da sua vitória, naquele dia do juízo acontecerá a mesma coisa, o testemunho da verdade, para trazer a condenação àqueles que não creram. Ok? Aí no versículo 7 ele fala, ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Irmão, se Pedro escreveu isso, vamos arredondar uns 2000 anos atrás, se lá Pedro tinha convicção que o fim estava próximo, queridos, o que dizer de nós 2000 anos depois? Se Paulo tinha essa convicção de que o fim estava próximo, então para nós o fim está aí já. Nós estamos à porta do fim, do tempo final, de se cumprir as últimas coisas que precisam se cumprir nas Escrituras. Então ele fala, olha, já está próximo o fim. E aí Pedro vai construir todo um conselho por ele. Ele fala, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E ele usa esses sede sóbrios porque primeiro ele fala do desenfriamento dos gentios, né, da dissolução dos gentios. Uma das coisas que a gente vê esse desenfriamento, eu vou usar isso como exemplo, né? A própria palavra de Deus fala para não se embriagar, né, no vinho, mas se encher do Espírito Santo. Porque o que a gente pensa, né, o que é uma pessoa embriagada? Né?
é uma pessoa que bebeu muito álcool. Então, automaticamente, ela não está no seu normal, tá? Ela está bêbada. Então, ela está sem limites. Ela está com a capacidade de julgamento, de reflexo, de raciocínio totalmente prejudicado. Se você já viu uma pessoa embriagada, você vê como é triste, né? Porque a pessoa, quanto maior for o grau da sua embriaguez, pior é a sua situação. Ao ponto de algumas que não conseguem nem falar direito, não conseguem nem andar. E muitas ficam jogadas no chão, uma condição quase que imprestável. Muitas vezes fazem coisas que depois nem se lembram e se arrependem, ou às vezes acabam experimentando o resultado dessa embriaguez. Eu me lembro que eu ouvi há muitos anos atrás o trabalho de um grupo de irmãos que faziam um trabalho evangelístico na Oktoberfest, que é cidade no sul, né, em outubro. E assim, eles contando a situação, né, dos jovens ali. Porque a Oktoberfest é basicamente uma festa de cerveja. E as pessoas bebem até cair. E nisso tudo ele falou, olha, era terrível porque nós estávamos lá e nós vimos assim, tanto moças quanto rapazes, numa situação deplorável. Tão bêbados, que estavam largados em bancos, em sarjetas, em cima de mesas. Muitos ali haviam feito sexo. Muitos estavam quase que com a roupa, sem roupa, né? Jogados ali. E ele fala, e nós ficávamos ali à noite e depois nós ajudávamos a recolher essas pessoas. Ele falava assim, um dos que contava essa história, né? Dizia, olha, quantos jovens, quantas moças que estavam ali, que claramente tiveram relações com vários homens, né? Com várias mulheres ali, esses jovens que transaram ali várias vezes, muitos sem nem preservativo, drogados, bêbados, em alguns casos até a questão de tão bêbados que tiveram que ser levados para um hospital, tão drogados que tiveram que ser levados para o hospital porque estavam numa condição de overdose. Muitos perdem até a vida. Isso não sai no noticiário. Algum tempo depois, as moças que aparecem grávidas, as moças e rapazes com doenças venéreas, muitos até infectados com AIDS. Então, essas coisas não aparecem, mostram um lado bonito, mas não mostram o resultado disso tudo. Né? Um resultado terrível de todas essas coisas, né, que acontecem. Então ele fala, sede sóbrios. Porque o cristão, aquele que segue a Cristo, ele tem que ser sóbrio. Nós temos que ser um povo sóbrio. E aqui eu não estou falando da sobriedade em relação à bebida. Estou falando da sobriedade de postura, a sobriedade de atitudes, a sobriedade de palavras que nós precisamos ter. Nós precisamos buscar em Deus essa sobriedade, para que não sejamos levados pelos nossos impulsos naturais, para que não sejamos levados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, mas sejamos sóbrios e vigilantes. Ele fala, vigilantes em oração. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vigiai e orai. Então há uma vigilância. Vigilância, ele fala, vigiai em oração. Ou seja, precisamos estar, por isso que eu falo, irmãos, nós temos que orar, porque constantemente os tropeços estão aí. A nossa natureza, ainda que carnal, que existe em nós, ela de vez em quando, se a gente não tomar cuidado, ou de vez em sempre, se a gente não tomar cuidado, ela está pronta a nos fazer tropeçar, ela está pronta a pregar peças em nós, a aparecer e causar problemas para nós. Então ele fala, sede sóbrios, vigiai em oração, e ele vai dizer assim, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele está dizendo, olha, né, por que ele fala isso aqui? Porque, queridos, no corpo de Cristo, quisera, né,
que todo mundo fosse perfeito, que todo mundo andasse certinho, que ninguém tivesse áreas para ser trabalhado, que ninguém errasse, que ninguém pecasse. Mas não funciona assim. Quando a gente convive como igreja, nós vamos perceber irmãos maduros, irmãos não tão maduros, irmãos que têm construído uma vida espiritual, irmãos que ainda estão na carnalidade, irmãos que buscam santidade, irmãos que não têm preocupação com santidade, mas claramente mostram obras da carne na sua vida. Gente que cai, gente que peca, assim como eu e você podemos cair e pecar se não vigiarmos, porque a Bíblia não fala, né, só quem cai, a Bíblia fala aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então se eu penso estar de pé, eu preciso vigiar, porque se eu não vigiar, o meu orgulho pode me levar a cair. Então, queridos, ele vai dizer aqui, né, ardente amor, e esse amor, muitas vezes ele se manifesta na misericórdia, ter misericórdia com o meu irmão, não julgá-lo, não bater nele, mas ter a capacidade de amá-lo, mesmo quando ele erra contra mim, mesmo quando ele peca contra mim, mesmo quando ele me fere, ou mesmo quando o que ele faz não me agrada, ou quando eu vejo que ele está fazendo algo que é errado, eu preciso amá-lo. Eu não estou ali para julgá-lo, eu não estou ali para bater nele, eu não estou ali para ofendê-lo, eu não estou ali para pagar mal com mal. Eu preciso amá-lo. Porque ele fala, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, um para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então nós precisamos ser pessoas hospitaleiras, receber, ter prazer em estar com os irmãos, ter prazer em ter comunhão com os irmãos. Às vezes, irmãos, a gente tem amizades, mas nós não estamos abertos a construir relacionamento com irmãos. E há tantas pessoas na igreja que nós temos empatia, que nós podemos criar essa comunhão, que nós podemos chamá-la para estar conosco, convidá-la para estar em casa, fazer um bolo, fazer um café, ter comunhão, separar, vamos juntar em casa, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos almoçar, vamos lanchar, vamos jantar, vamos fazer qualquer coisa, vamos orar. Então sejam hospitaleiros, sem murmurar, sem reclamar, servir uns aos outros. Então precisamos servir. Nós temos servido ou estamos servindo só nós mesmos? Às vezes nós estamos tão voltados para nós, irmãos, que nós estamos servindo só nós mesmos. Servir uns aos outros conforme o dom. Quais são os seus dons? Até hoje nós temos um problema crítico e crônico da igreja. As pessoas ainda têm uma enorme dificuldade de entender os seus dons. Mas também nós temos parece que é o contraponto do problema. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que dizem que não sabem quais são os seus dons, nós temos a maioria da igreja não envolvida em servir. Não estamos envolvidos em servir. Seja no culto, fora do culto, não estamos. Nós ainda estamos muito, assimilamos muito essa cultura do ser servido. E nós precisamos entender que no corpo de Cristo nós não estamos para ser servido, nós estamos para servir. Tanto que a palavra de Deus fala, né, que a palavra ministro é o que serve. E muitas vezes as pessoas acham que ele é um ministro, ele é um pastor, então ele está lá para ser servido. Ok, você pode e deve honrar o seu líder quando você pode. Mas o líder tem que também tomar cuidado para que ele entenda que o papel dele no corpo é servir o corpo e não ser servido, porque o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele sim, ele poderia exigir ser servido. Ele não fez isso, ele serviu. Ele inclusive lavou os pés dos seus discípulos, que era uma das atitudes mais humildes que os empregados mais baixos no sentido de posição hierárquica, até mesmo os escravos é quem lavava os pés dos seus senhores, e Jesus, sendo o Senhor dos senhores, ele veio, juntou seus discípulos e lavou o pé de cada um deles e disse: olha, o que eu fiz com vocês, vocês façam agora uns com os outros. E isso muitas vezes tem se perdido no corpo de Cristo, irmãos. Muitas vezes nossa mentalidade de consumidor, nós queremos ser servidos, e na verdade nós não sabemos quais são os nossos dons, porque nós não nos dispomos a servir,
a não ser a nós mesmos. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a mudar isso. Você se envolver. Muitas vezes você vai descobrir o seu dom servindo, fazendo, entendendo, não, vai fazendo, vai trabalhando, gosto disso, não gosto disso, eu vejo que meu coração ferve para cá, eu vejo Deus confirmando isso, e aí você começa a descobrir os seus dons. E você começa o quê? A ser cada vez mais trabalhado pelo Senhor. Amém? Bom, ele fala assim, se alguém fale, e aí ele vai trazer essa questão, né, de servir segundo os seus dons, ele vai dar alguns exemplos aqui. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus. Ou seja, se você se você entende que seu papel é contribuir de tal forma, contribua. Às vezes eu cruzo com pessoas que falam, eu trabalhei em tal ministério, eu sei fazer isso, eu canto, eu toco, eu prego, eu pulo, eu planto bananeira, e eu pergunto, e o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Ele está dizendo, se você fala, fale segundo as palavras de Deus. Se você ministra, se você serve, sirva segundo as forças que Deus dá. Para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. E ele fala, a ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O que é isso? O que isso quer dizer? Ele é a razão de tudo isso. O propósito é esse. Quando eu sirvo, quando eu amo, quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, eu não faço por mim, não faço apenas pelos outros, mas acima de tudo, por causa do Senhor, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E aí, versículo 12, ele vai dizer assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, não estranhe. Queridos, se nós estamos andando com Jesus, se nós estamos buscando a vontade de Deus, se nós estamos nos santificando, se nós estamos nos apartando do pecado, se nós estamos fazendo o que é correto, ele fala, não estranhe você passar por provas, não estranhe você experimentar provações. Ele fala, não ache que isso é estranho. Não. Faz parte do processo, é natural muitas vezes que isso aconteça. Por quê? Porque às vezes as pessoas se incomodam com a sua luz e querem apagar a sua luz, porque muitas vezes Deus vai usar essas provas todas para o quê? Para que você seja talhado, capacitado, fortalecido, cresça em maturidade. E ele fala aqui no verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, vocês são ofendidos, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está dizendo, olha, se vocês estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus, ele está dizendo, bem-aventurados, ou seja, sintam-se felizes, porque não tem nada de errado acontecendo. Sintam-se felizes. Não sei se vocês vão lembrar, mas os discípulos passam por essa situação. E Pedro se sente feliz. Mesmo depois de ter recebido chibatadas, Pedro se sente feliz por ter apanhado pelo nome do Senhor. Não que Pedro gostasse de apanhar, mas Pedro entendeu. Poxa, isso está acontecendo por causa do testemunho de Cristo. Eu pude apanhar, eu pude sofrer por causa do meu Senhor, sabendo que meu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento que Ele passou por minha causa. Ok? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se entregue em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Ele continua essa lógica, né? Se eu sou perseguido por causa de Cristo,
Se eu recebo ofensas por causa de Cristo, beleza, sem problema. O problema é quando eu estou passando coisas por causa do meu mau testemunho. Porque eu estou fazendo coisa errada. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido. Mas muitas vezes a perseguição não tem nada a ver por causa de Jesus. Eu estou sendo perseguido porque no meu ambiente de trabalho eu fofoco, porque no meu ambiente de trabalho eu falo mal do outro, porque eu devia trabalhar e eu não estou trabalhando, porque eu estou fazendo as coisas de forma errada, porque eu sou relaxado naquilo que eu faço, aí vem um problema, o chefe quer mandar embora, eu levo uma bronca, e aí eu falo, o diabo se levantou. Não, não se levantou não, irmão. Na verdade você está sendo perseguido por causa da sua falta de postura, minha irmã, meu irmão. Ele fala, mas quando o que está acontecendo é por causa do testemunho, né, de Jesus, então alegre-se. Alegre-se, porque não tem nada errado. Na verdade, isso mostra que verdadeiramente Cristo está se manifestando, sendo conhecido através de você. Então se alegre. Porque isso significa o quê? Que há um testemunho legítimo, verdadeiro de Jesus na sua vida. Então se alegre. Aí ele fala, então, que se for para padecer, seja para padecer por causa de Jesus, ele fala. E não padecer porque você matou, roubou, porque você enganou, porque que você se meteu em negócios aí estranhos, foi fazer coisa errada, não. Para se você padece como cristão por causa de Cristo, porque você vive a vontade de Deus, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus. Você fala, pastor, tem sido muita luta, mas é porque eu tenho procurado dar o testemunho de Jesus com a minha vivência. Ele vai dizer assim, não se envergonha, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque verdadeiramente está tendo um confronto espiritual e você está representando dignamente o reino de Deus. E aí ele fala assim, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então ele está dizendo assim, olha, que comece o julgamento. Na verdade, queridos, biblicamente, antes de Deus julgar o mundo, a igreja passará pelo seu julgamento, que é o tribunal de Cristo. Então nós seremos julgados. Mas também isso se refere ao preparar da noiva, Deus vai julgar a sua igreja ainda aqui na terra, no sentido para adorná-la, para santificá-la, para curá-la, para levantá-la. E ele fala, olha, se primeiro começa com a gente, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Ou seja, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí o verso 18 ele fala, e se com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Veja, ele não está aqui dizendo que o santo se salva pela sua obra. O que ele quer dizer é o seguinte, sendo santificados por Cristo, a gente percebe como é difícil, dia a dia nós lutarmos para mortificar a nossa carne e fazermos a vontade de Deus, para vivermos em santidade, para andarmos no caminho do Senhor, para permanecermos em Cristo. Ele fala, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Ou seja, nem a Cristo eles têm. E quando estiverem ali para serem julgados, eles não têm um advogado. Aquele que está em Cristo tem um advogado, para dizer assim, olha, o preço dessa conta já foi paga. Então, nenhuma condenação há mais sobre estes que estão em Cristo Jesus. E aí o verso 19 ele fecha dizendo, portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, se eu estou padecendo segundo a vontade de Deus, esse encomendar a alma, irmão, não é aquela coisa de encomendar a alma para a salvação, no sentido de pagar ou fazer alguma coisa, Mas significa o que? Ele fala, fazendo o bem. Ou seja, eu vou vivendo os meus dias, fazendo o que é correto, porque a minha vida pertence ao Senhor. Porque a minha alma, ela é do Senhor. Então eu vou vivendo, vou fazendo, vou praticando o correto diante de Deus. Amém, queridos? Fechamos aqui o capítulo 4, semana que vem a gente vai no capítulo 5.
E aí a gente vai terminando a primeira carta. Espero que você tenha sido abençoado, mas depois você retoma aqui, leia de novo, que o capítulo 4 ele é muito expositivo, claramente expositivo, dizendo, olha, como é que é a vida segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa meus irmãos e irmãs que sejam capacitados a entender, mas mais do que tudo possam trazer essa palavra e aplicá-la para a sua vida e sejam felizes e abençoados. Graças te dou, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Um grande abraço. Até mais.